Meu nome é Raquel Bittencourt, eu sou servidora aqui da Secretaria de Estado e neste momento eu respondo pela Superintendência de Vigilância em Saúde. Nós estamos iniciando hoje a 6ª reunião com as regionais de saúde, com a participação da FECAM, com a participação do COSEMES, Ministério Público Estadual, diversos prefeitos, secretários municipais de saúde, técnicos de várias áreas da saúde no nível municipal e regional, as nossas macro-regionais também, os coordenadores das CIRS, e o nosso objetivo é lhes apresentar a nossa matriz de avaliação de risco regional, configurada conforme as regiões de saúde, para a tomada de decisão em relação às medidas de liberação de atividades econômicas ou medidas restritivas por região. A partir de segunda-feira, a matriz estará então disponível no endereço eletrônico que vamos mostrar aos senhores, mas esta semana nós dedicamos a ouvir todos os municípios, todas as regiões, colhendo as sugestões para a melhoria da matriz. Amanhã, pela manhã, faremos a última reunião com o Extremo Oeste e à tarde estaremos, então, reunidos para fazer, então, os ajustes que foram sugeridos ao longo das reuniões desta semana. Também, dia 8, começa a vigorar o decreto 630 do Governo do Estado, onde ele passa as competências compartilhadas em relação à flexibilização da quarentena. Nós pretendemos que a matriz ela avalie o risco potencial da disseminação do Covid, levando em consideração vários indicadores que a Maria Cristina Vilima vai apresentar, e que os senhores prefeitos e secretários tomem a decisão levando em consideração este risco potencial e o benefício potencial que as atividades liberadas sob regras terão. No meio disso estão as medidas de proteção social, tanto para trabalhadores quanto para a sociedade, usuária de serviços, clientes, colaboradores, enfim, a sociedade que vai se valer desses serviços terá. Então, pense o seguinte, ela é uma ferramenta que dá uma visualização do risco regional, semanalmente ela será atualizada e lhes dará subsídios para tomada de decisão em conjunto com ferramentas próprias de município ou outras ferramentas que também serão disponibilizadas aos senhores, que darão uma visão mais específica do município. O Estado entende que a leitura da necessidade de cada território é muito própria do município. É um município que conhece o perfil mais de perto da sua população, a sua cultura, os seus costumes, as suas necessidades para fazer os ajustes. No entanto, nós continuamos tendo uma responsabilidade compartilhada, né? Pretendemos que as decisões tomadas, então, a partir do dia 8, de flexibilização, elas passem pela Comissão Intergestores Regionais, sendo homologada e venham para o COIS, né? O que eu falo agora eu não falei em outras reuniões, porque foram demandas que vamos acumulando e vai dando mais subsídio para a gente falar. A nossa responsabilidade é compartilhada, né? Nós podemos ser demandados a qualquer momento pelas nossas câmaras legislativas, municipais ou estaduais, ou até mesmo federal, como o Ministério Público, nas suas várias instâncias também, a demonstrar a base das nossas decisões. Então, a homologação pela CIR faz com que a gente tenha a chancela também do COIS, né, de que essa decisão foi baseada em critérios epidemiológicos da matriz que o Estado oferece ou de outra ferramenta que o município disponha ou que a região dispõe, né? Nós colocamos dessa forma para que todos entendam que continuamos tão responsáveis quanto neste momento somos, né, todos nós que aqui estamos, nos municípios, no Estado, pelas decisões que tomaremos em relação ao Covid, né? Nós temos informações de diversos bancos de dados, principalmente bancos federais, né, sistemas, perdão, não são bancos de dados, são sistemas de informação. Temos um BI que o Estado desenvolveu
para poder trabalhar esses dados e transformá-los em informações inteligentes para a nossa tomada de decisão. Antes de passar a palavra ao nosso secretário adjunto, Neto, que está aqui conosco, eu quero dizer que a pandemia nos pegou numa situação de que todos os sistemas federais do Ministério da Saúde que recebem as nossas notificações, eles não conversam entre si, muito menos os sistemas estaduais, que nós tivemos que ir tomando decisões e, ao mesmo tempo, construindo as nossas ferramentas de gestão da informação para subsidiar as decisões do COIS e oferecê-las aos municípios. Acho que, nesse momento, nós, ao apresentarmos a matriz, a gente vence uma etapa de ter condições de poder trabalhar melhor as informações e ter demonstrações gráficas, visuais, dos riscos e dos avanços que a nossa população ainda tem em relação ao Covid. Eu passo a palavra ao secretário Aldo Neto, ao nosso secretário adjunto, que assumiu o posto essa semana aqui conosco, para que faça a sua saudação, para depois nós entrarmos na apresentação. Obrigada. Obrigado, Raquel. Agradeço. Gostaria inicialmente de cumprimentar a todos os presentes aqui de forma presencial, aos que estão à distância, nos acompanhando nesse momento tão importante. Gostaria de fazer um comentário, né? Meu nome é Aldo Batista Neto, eu estou como secretário adjunto da Secretaria de Estado da Saúde. Na verdade, eu sou oficial do Corpo de Bombeiros do nosso estado, da reserva, e eu estava lotado até segunda-feira como coordenador geral de gerenciamento de desastres do país, ligado à Defesa Civil Nacional. E lá em Brasília, tive a oportunidade de estar trabalhando junto ao Centro de Operações Nacionais de Enfrentamento ao Covid. Recebi um convite e voltei ao meu estado para trabalhar conjuntamente com tão nobre equipe, com todas as parcerias necessárias para que a gente siga forte no enfrentamento dessa emergência. Gostaria de comentar com todos os senhores e as senhoras o seguinte ponto, para que nós entendamos, vocês tenham um entendimento, até um entendimento do governo federal, a qual eu estava ligado, né, ainda nessa segunda-feira. É o evento de maior complexidade da era moderna do nosso planeta. Tá? Nós já passamos historicamente por enfrentamento de crises muito importantes, principalmente, né, oriundas aí de questões biológicas importantes, mas nunca com a característica de romper continentes, com a característica do fluxo de informação tão forte quanto esta experiência que nós estamos passando agora. Nós não tivemos, né, na era recente, nenhum conflito armado que envolvesse todas as nações, né, não é da nossa geração dos nossos bisavós e dos nossos avós quando jovens, mas a nossa geração foi escolhida para esse enfrentamento de forma tão grave. Por que eu ressalto isso? Porque os modelos até então vigentes de estratégias de saúde, estratégias de cooperação para enfrentamentos de eventos de alta complexidade e principalmente legislações que amparem processos decisórios do gestor, elas em grande parte, não atendem à necessidade que nós estamos enfrentando. Tá? O que nós temos feito, então? Nós temos agido conforme modelos utilizados para eventos, não tão severos, mas que dão conta, principalmente, de garantir, dar segurança às decisões que são tomadas pelos gestores e, principalmente, pelo processo de formação de redes e enlaces multidisciplinares necessários para a gente conduzir esse evento. Tá? Neste momento da crise que nós nos encontramos, quando agora nós temos uma modelagem possível com dados mais fortes, catarinenses, que nos dão uma base para exatamente dar um reflexo possível de como o evento vai avançar, e a gente não mais usa de forma única dados internacionais, como foi no começo dessa crise, a gente começou a ter uma clareza um pouquinho maior de como esse vírus está se comportando no nosso estado, para poder trazer uma lógica mais segura nesse processo, então, de decisão de todos os gestores. Nesse momento, quer dizer, não é nesse momento agora, né? Há pouco tempo atrás, nós já começamos a identificar, então, a necessidade de nós adotarmos a estratégia mais parecida com a legislação brasileira de gestão de desastres. Tá? Na curiosidade que tenham, por favor, eu peço a gentileza de consultarem os seus profissionais da área de defesa civil dos municípios, eles podem ter uma clareza disso, porque a gente trabalha dentro dessa lógica. Nós temos uma legislação brasileira, 12.608, que trata das responsabilidades de cada ente federado, porque agora a gente começou a trazer mais com a cara de gestão de desastres, que é uma coisa mais conhecida principalmente no nosso estado.
onde nós temos uma responsabilidade municipal de ação, complementada pelo Estado, tá? E daí um terceiro nível de complementação da esfera federal, quando o Estado não consegue apoiar e quando o município já não tem pernas para lidar. Essa é uma lógica do desastre no Brasil, que a legislação conduz dessa maneira. Então, por esse momento, a gente começa a conduzir mais com a cara da gestão de desastres, onde obrigatoriamente, por N fatores, principalmente por características geográficas, características da população, características laborais, nós descemos então o processo decisório para as regiões e para o município, para que com o olhar do gestor local e toda a sua equipe, ele consiga agora sim um banco de dados importantes, com ferramentas importantes que dê condições do gestor fazer um planejamento mais eficiente e eficaz para a sua cidade, para a sua região, a gente tenha ainda mais sucesso nesse processo. Eu conheci essa ferramenta agora há poucos dias, fiquei encantado com a possibilidade dela. Nós não temos hoje no Brasil, para desastres, uma ferramenta tão lógica e com números que nos dê uma clareza tão importante para lidar com um evento de alta complexidade, como as ferramentas que estão surgindo agora por Covid. A gente sabe, né, que toda crise traz grandes aprendizados e grandes oportunidades para a população. E essa é mais uma oportunidade, uma de tantas que vão surgir na esteira do enfrentamento ao Covid. Tá? Então, todos que estão envolvidos nesse processo estão de parabéns. Tá? Eu peço aos gestores municipais que confiem que, se for o caso, né, ela vai ser mais uma ferramenta, nós não precisa se apegar completamente a ela, tragam, até por questões municipais e regionais, um olhar de outras ferramentas que o conjunto é que vai exatamente reforçar a estratégia que cada município vai usar. Tá? Desejo aí uma ótima reunião a todos, tá? E com certeza, né, nós daqui desejamos uma excelente gestão e condução nesse momento de crise internacional global tão importante. Ok? Muito obrigado pela oportunidade. Devolvo a palavra à Raquel. Tá? Um bom encontro para todos. Obrigado. Muito obrigada, secretário. Eu passo, então, para a Maria Cristina Willemann para fazer a apresentação, nossa epidemiologista. Mas a gente organiza da seguinte forma: após a apresentação, abrimos, então, para perguntas. Nós já experimentamos alguns formatos das perguntas chegarem para nós através aqui por escrito, e eu particularmente acho melhor que cada um se manifeste e faça a sua colocação. Mas no final a gente abre então para perguntas. Maria Cristina. Boa tarde a todos, obrigadas pelas manifestações, obrigada, secretário André Neto, pela sua fala. Bom, vou passar logo a apresentação, que começa com uma fala do Dr. André Mota, nosso secretário, e passar logo a apresentação da matriz para a gente ter um pouco mais de tempo para discutir ao final. Um momento, por favor, eu vou compartilhar a minha tela. Vocês já estão vendo? Me dá um joinha, por favor. Obrigada. Está sem áudio. Maria Cristina, está sem áudio. Dentro dessa rede de assistência de urgência. Vocês não ouviram todo o começo? Não. Vou começar de novo o vídeo do Dr. André. Em dia 1º de junho, o Estado publicou um decreto que compartilha as ações de enfrentamento da pandemia Covid-19 a partir de agora. Até então, nós tivemos sucesso nesse enfrentamento, com os decretos e as orientações do Estado e também pela competência dos municípios e hospitais que estão dentro dessa rede de assistência de urgência. Nós conseguimos com isso um achatamento da curva e também tivemos tempo para estruturar serviços de saúde para esse melhor enfrentamento. Nesse período todo, a doença ela se disseminou de forma diferente no Estado. Algumas cidades e regiões mais acometidas do que outras. Então, é de fundamental importância que, a partir de agora, nessas ações
administrativas, de gestão de processos, sejam compartilhadas, porque é um momento mais complexo e o Estado entende, assim como os municípios também, que esse é o momento que nós precisamos compartilhar decisões. Há semanas o Estado vem trabalhando em ferramentas com robustez matemática, estatística, para que se possa definir a área de risco mais grave ou menos grave no Estado. Isso está sendo agora discutido já há alguns dias com todos, com a FECAM, com o COSEMS, Ministério Público e outros, para que se consiga entender o processo e se tenha também uma garantia, uma robustez maior na tomada de decisão. Essa semana é uma semana que está sendo reservada para isso. Esse diálogo, essa construção em parceria é fundamental, porque o momento assim o exige. Eu espero que todos tenhamos uma boa semana de trabalho, tenho certeza que no final deste processo seremos mais forte e reafirmo a necessidade de olharmos para as regiões de forma diferenciada, tomando atitudes que podem eventualmente trazer uma liberdade um pouco maior de ações da sociedade, mas em alguns casos, e talvez seja a grande maioria nesse momento, a gente precisa restringir algumas questões. O Estado permanece nessa discussão, o Estado é partícipe dessas decisões. Nós continuaremos criando normas técnicas, orientando, fazendo a regulação e estruturando serviços. E a partir de então, a partir dessa semana que vem, nós começamos a fazer essa gestão compartilhada da crise, que eu tenho certeza que vai trazer sucesso ao nosso Estado. Boa sorte a todos. Tem dia 1º de junho. Bom, aproveitando, então, que o doutor André comentou conosco, eu só trouxe um breve histórico de que em 17 de março, no começo do enfrentamento da pandemia, o Estado de Santa Catarina foi um dos primeiros a adotar o distanciamento social como a forma principal de enfrentamento do Covid. A partir de 11 de abril, então, as atividades começaram a ser abertas de forma gradual para que promover a retomada econômica, no entanto, entendendo como as atividades fossem abertas, adaptadas, uma forma de haver convívio seguro com o vírus aqui no estado de Santa Catarina. Desde 1º de junho, então, nós iniciamos o processo de regionalização das medidas e, por esse motivo, essa matriz que nós viemos propor como uma das ferramentas, ela é tão importante. A justificativa dessa regionalização, ela vem muito baseada na dinâmica regional que o estado de Santa Catarina tem, né? Na relação muito próxima que os municípios têm dentro das suas regiões. A classificação, a ideia dessa classificação é classificar as regiões por nível de risco, no intuito de entender prioridades e organizar as ações em nível local. Essa matriz, essa classificação de risco, ela tem o objetivo de ser de bastante simples interpretação e ela avalia o cenário atual, com vistas a planejar e organizar os serviços de saúde para a próxima semana, mas em curto prazo. Dessa forma, ela será bastante útil para a organização e para a tomada de decisão, em especial quando seja necessário a implementação de maior restrição e isolamento social. Então, nós poderemos utilizar essa classificação em nível estadual, no intuito de entender quais são as regiões prioritárias no estado, em nível regional, no intuito de organizar a tomada de decisão entre os municípios que a compõem e também orientar as atividades econômicas que estão estabelecidas nas regiões que têm diferentes níveis de riscos. Essa matriz também tem o objetivo de apontar a prioridade de atuação da área da saúde, onde é necessário investir primeiro. Então, ela é dividida em dimensões com esse objetivo. E ratifica a necessidade da atuação regional, a propagação do contágio do coronavírus, que nós verificamos até agora, que é muito baseada na hierarquia urbana, na relação que os municípios têm entre si, e quanto um interfere no outro, a partir não só das atividades econômicas, mas na disseminação do vírus. Bom, essa ferramenta que nós propusemos, ela ficará disponível no site do coronavírus, num item que nós chamaremos de apoio à decisão, e será composta de, por enquanto nós temos 3 entradas, mas ela pode ser ampliada
a partir de que novas ferramentas de uso municipais sejam expostas. Então, no que diz respeito à gestão da saúde, o que nós propusemos é uma avaliação de risco potencial regional. Essa avaliação, então, é uma avaliação do potencial da ocorrência do coronavírus na região a partir de 4 dimensões. A primeira dimensão, que nós chamamos de isolamento social, ela mede a atividade de casos e o potencial de espalhamento do Covid na região. A segunda dimensão, então, que nós chamamos de investigação, testagem e isolamento, ela mede a quantidade de casos e a capacidade de captação pela vigilância epidemiológica de casos de coronavírus na região. A terceira dimensão, chamada de reorganização de fluxos assistenciais, ela mede a sobrecarga dos casos de Covid nos sistemas de saúde, nos serviços de saúde da região, em especial os hospitais. E a dimensão, que nós chamamos de ampliação de leitos, ela mede a gravidade dos casos de Covid que estão acontecendo na região. Essas 4 dimensões, elas são compostas por 8 indicadores de saúde, que medem a atividade, a dispersão, a sensibilidade da vigilância, a incidência de casos, a ocupação de leitos clínicos, a velocidade do avanço, entendendo a exponencialidade que o coronavírus tem naturalmente, a ocupação da UTI, de leitos de UTI e a letalidade. Esses 8 indicadores, então, cada um deles tem uma medida proposta e tem origem, a sua informação tem origem nas fontes oficiais de leitura estadual dos sistemas de informação. E para cada um deles nós temos parâmetros que nós nomeamos de moderado, alto, grave e gravíssimo. Então, cada um desses indicadores ele é classificado e a combinação deles dá uma classificação por dimensão. Essa classificação por dimensão, que tem nota 1, 2, 3 e 4, a média deles, ela dá origem à classificação do risco potencial atribuído à região. Vou mostrar para vocês aqui um mapa que mostra a avaliação realizada essa semana, em 2/6. Então, boa parte das regiões do estado, nós temos mais ou menos metade das regiões do estado consideradas de risco potencial alto e algumas regiões do estado com risco potencial grave. Esse é o resumo das dimensões, mas quando nós olhamos mais profundamente, cada uma das regiões tem uma ou outra dimensão com maior importância nesse cálculo. Falando um pouquinho do Alto Uruguai Catarinense, nós vimos, olhando essa região, ela está classificada como risco grave, como uma cor laranjinha, e são bastante importantes nessa classificação a dimensão de isolamento social e investigação, testagem e isolamento de casos. Então, o número de casos é bastante grande e tem aumentado. No entanto, nós vemos que não há uma grande ocupação dos leitos clínicos e os casos não são de muita gravidade. No meio-oeste, que nós temos a classificação alta, com o valor de 1,25, o que está mais importante nesse momento é os leitos clínicos, o uso dos leitos clínicos como uma forma, como a lotação, estão com maior taxa de ocupação. Então, é importante que lá no meio-oeste seja considerado formas de triagem que não ocupem esses leitos clínicos numa tentativa de melhorar a classificação da região como um todo. Na região de saúde oeste, que está apontada ali, questões relacionadas à transmissão, então, um número alto de casos ocorrendo, que é o que mais está importante, e a gente não vê a dimensão de reorganização de fluxos assistenciais como sendo mais importante, diferente da outra região que nós citamos, que está menos importância. E na Serra Catarinense, a ocupação de leitos clínicos é que aparece como mais importante nesse cálculo. Então, intervir em cada uma, modificar a sua classificação final, a classificação do risco potencial da região, está diretamente ligada a modificar cada uma dessas dimensões e atuar de forma complementar nos serviços de saúde. Então, de forma mais detalhada, como se faz para melhorar a condição da região? Bom, quando a dimensão de isolamento social ela está bastante importante, o cálculo dela é fruto da atividade dos vírus somados à dispersão.
Então, qualquer ação que permita conter o avanço da doença impactará nesses indicadores e, portanto, melhorará a classificação dessa dimensão e no total da classificação da região. Na dimensão que nós chamamos de investigação, testagem e isolamento, ela é calculada por meio da incidência multiplicada pela sensibilidade da vigilância. Então, a sensibilidade da vigilância é a capacidade de identificar casos suspeitos, que tem muito a ver com a possibilidade de realizar busca ativa de casos suspeitos, rastrear contatos, testá-los em grande quantidade. Na terceira dimensão, que nós chamamos de reorganização dos fluxos assistenciais, ela é fruto do entendimento da ocupação dos leitos clínicos vezes a velocidade do avanço, como é que tem avançado de uma semana para outra. Então, considerando que na história natural do coronavírus e na falta de imunidade geral, é esperado que um percentual dos casos de coronavírus evoluam a gravidade e necessitem de internação clínica. Então, quanto menor a quantidade de pessoas acometidas, menor será o percentual de pessoas que necessitarão de atenção hospitalar. Dessa forma, conter o avanço também é fundamental e também identificar os casos, triar de forma que não necessite de internação é uma outra forma de atuar diretamente nesse indicador. E quando nós falamos da última dimensão, que nós chamamos de ampliação de leitos, mas que mede a ocupação de leitos de UTI potencializado pela letalidade, o que nós precisamos entender mais a fundo se essa ocupação alta dos leitos ela tem a ver com a falta de leitos clínicos ou se os grupos acometidos pelo coronavírus são grupos que potencialmente precisam de maior internação clínica, como os grupos de risco, como os idosos ou um grupo mais vulnerável que tem potencial de agravar maior. Então, é necessário entender mais a fundo qual é a razão dessa ocupação de leitos clínicos ser alta, mas a ideia, para reduzir a importância dessa dimensão no cálculo final, também é atuar nesses indicadores. Um conjunto de orientações será disponibilizado a partir do nível da classificação das regiões. Essas orientações elas são no âmbito para a sociedade em geral, são orientações para o setor privado, para a gestão pública e para a gestão da saúde. E elas vão ficando cada vez mais restritivas no que diz respeito às orientações a serem tomadas relacionadas ao isolamento social, ou seja, mais restritas no que diz respeito ao funcionamento de atividades, mas mais amplas no que diz respeito à gestão da saúde e ampliação dos serviços e ações realizadas no município e na região. Então, um conjunto de orientações, ele acompanha essa classificação da região. São as orientações dadas pelo nível estadual da Secretaria de Estado da Saúde. Como é que se interpreta e usa essa matriz? Então, o cálculo do risco, ele é realizado para a região de saúde. No entanto, os municípios e estabelecimentos, em especial os municípios que se localizam nessas regiões, precisam entender melhor o seu perfil dentro da região. Precisam entender melhor as condições que levam eles a ter esse perfil e que, às vezes, ele não é coincidente com a classificação da região. Por isso, nós, da Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria de Estado da Defesa Civil, a Defesa Civil, também disponibilizarão mais ferramentas para que os gestores locais possam utilizar para compreender a sua condição, e isso deve se somar ou ser substituída, enfim, pelas ferramentas que os próprios municípios já usam e outras ferramentas que estão disponíveis também em âmbito nacional por outras instituições. O importante é embasar as suas decisões e entender o seu perfil a partir de indicadores e dados que possam ser claros no que diz respeito à condução das ações e o espalhamento do coronavírus nas regiões. Quais são as limitações e possibilidades de aperfeiçoamento dessa matriz? A matriz ela é semanalmente atualizada e elas dão o retrato do dia da avaliação. No dia da avaliação, qual é o cenário de risco daquelas regiões. As informações consideradas na matriz, elas são
captadas pelos sistemas oficiais de informação em nível estadual. Portanto, algum delay, alguma falha, algum atraso no envio da informação que acontece nos sistemas de informação de qualquer agravo de vigilância, eles estão presentes sim para essa avaliação. No entanto, essa limitação ela não impossibilita essa avaliação, não impossibilita a comparação das regiões, justamente porque esse problema é comum a todas as regiões. E o que essa matriz permite com bastante eficiência é comparar uma com a outra. Então, quando nós temos um problema que é comum a todas as regiões, não invalida essa comparação, não invalida a aplicação da matriz. O mesmo se dá quando, pelas dificuldades relacionadas à própria vigilância do coronavírus, tal como a classificação de casos por critério clínico epidemiológico ou dificuldade de identificação de casos assintomáticos. Esses problemas são comuns a todas as regiões, portanto, não interferem na matriz. A matriz ela tem um indicador sintético, esse risco potencial, ele é um indicador que reúne 8 outros indicadores. Então, possíveis falhas que possam acontecer em um e outro, eles não interferem em grande quantidade no indicador final, dado que cada um deles responde a 1/8 desse indicador final. Então, não é necessário, não precisa se ter essa preocupação com esses problemas inerentes à vigilância do coronavírus e inerentes a todo o processo de contenção que está relacionado ao agravo no nosso estado. Dessa forma, como nós temos mobilidade do indicador e cada um dos indicadores responde por um pedaço só dessa classificação final, a cada reavaliação e cada vez que nós aplicamos a matriz, nós temos a possibilidade de melhorar as medidas escolhidas para representar esses indicadores. Então, há possibilidade de aperfeiçoar o trabalho e cada vez mais ser fidedigno ao que está ocorrendo nos municípios e nas regiões. O segundo item dessa página de apoio à decisão que estará pronto, que estará disponível para vocês a partir da semana que vem, se chama dinâmica de propagação. Essa dinâmica de propagação, além de uma justificativa bastante forte para adotar a regionalização como um dos elementos para a gestão do coronavírus agora no estado, ela deixa claro e semanalmente é atualizada o quão forte é a relação entre os municípios que compõem cada uma das regiões e como é importante que as ações tomadas pelos municípios elas sejam coerentes entre si. Porque é notório que o fluxo de pessoas acontece independente do coronavírus. Então, se um município fecha o comércio específico a chance de que as pessoas do município procurem o município vizinho para receber aquele serviço é muito grande. Então, é preciso considerar essa dinâmica populacional, essa dinâmica entre os municípios para tomar as decisões, principalmente quando elas se tratam de isolamento social. A terceira ferramenta que vai estar disponível chama Plataforma Multiescalar Territorial, e ela é uma plataforma que contém dados relacionados ao coronavírus, mas diferente das outras plataformas que já estão disponíveis e dos dados que estão disponíveis por meio do Boa Vista, que é o agregador de informação, é o BI que agrega informação dos sistemas oficiais de identificação do coronavírus. A plataforma ela é interativa. Os municípios podem entrar lá e conseguirão analisar as informações de acordo com a sua necessidade, combinar a informação dos municípios, comparar com outros estados e até com outros países. Ao final da apresentação, o Flávio, o responsável pelo desenvolvimento dessa plataforma da Defesa Civil, ele vai navegar um pouquinho para mais ou menos mostrar para vocês como é que ela funcionará e quais as possibilidades dela. Finalmente, outro conjunto de informações que estará disponível a partir da semana que vem, também no apoio à gestão, é um rol de recomendações sanitárias específicas para as atividades reabrirem e voltarem a funcionar nesse nosso novo normal, normal relacionado no meio de uma pandemia. Nós já temos algumas
como as diretrizes para zoológicos, parques, praças, locais de entretenimento, futebol, eventos drive-in, teremos para transporte, teremos, à medida do possível, nós vamos ampliando o rol de diretrizes disponíveis para orientar não só os gestores na tomada de decisão e na medição do risco-benefício da abertura de uma ou outra atividade, mas também orientar a atividade em si na organização dos seus trabalhos. Como que se dá a operacionalização enfim, da gestão regional? Usar as comissões intergestoras regionais como uma instância de conversa e que reunirá a tomada de decisão e a organização dos municípios e comunicará o Centro de Operações Estadual, será a forma dentro do Sistema Único de Saúde que nós iremos entender como sendo de apoio para as regiões e também para entender quais são as decisões locais. É importante lembrar que essa avaliação ela será atualizada toda quarta-feira, então toda terça-feira à noite, após o fechamento dos dados, nós iremos atualizar a avaliação de risco das regiões. Então é importante já que as comissões intergestoras regionais se organizem para que na quarta-feira façam uma análise do perfil da sua região e comecem a contactar os gestores e façam o seu trabalho de atenção e de orientação aos gestores locais no que diz respeito às ações que devem ser tomadas ali para frente. Bom, eu encerro a minha apresentação e passo a palavra para o Flávio, que vai navegar um pouquinho na plataforma. É isso, Flávio? É isso. Desculpa. Isso, exatamente. Vou compartilhar aqui na tela, tá? Está disponível na tela de vocês? Sim, está. Está? Maravilha. Bom, boa tarde a todos. Eu sou Flávio Vitória, sou coordenador do NIETA, Núcleo de Inovação e Inteligência Analítica da Defesa Civil. Nós, ao longo do tempo, desenvolvemos um conjunto de informações para subsidiar, para primeiro configurar essa pandemia maluca aí que nós vivemos desde março, né? Entender, enfim, trazer o escopo do seu desenvolvimento, dos impactos sobre os territórios, sobre a população e etc., e trazendo também a experiência de fora, então trabalhando em diversas escalas de análise de dados. E ao longo do tempo a gente constituiu essa plataforma, que é uma plataforma multiescalar, territorial, de análise de apoio à decisão, Covid-19. Então vou rapidamente navegar por alguns instrumentos, essa plataforma vai estar disponível para os senhores. Vocês vão ver que é uma plataforma que tem um caráter interativo, quer dizer, as pessoas podem analisar especificamente em escalas do seu município, aqui nessa primeira face do sistema, aqui, análise de casos, né? Então, numa análise que pode chegar a Concórdia, por exemplo, está com 955 casos, 10 óbitos, 666 recuperados. Enfim, você pode analisar aqui a intensidade desse efeito, tanto em termos de ocorrências quanto de óbitos, né? E alguns outros detalhes em cima do próprio mapa. Em cima aqui, a gente pode analisar os últimos 7 dias de ocorrências, né? E aí vocês vão ver a intensificação que ocorreu nos últimos 7 dias, nos últimos 14 dias. Também esse é um item que também serve para análise em relação à própria descentralização e análise de decisão que a Secretaria da Saúde... Oi? Deixa eu ver o que tem, eu já passo para... Alô? Tem alguém com o microfone aberto aí? Então, aqui tem uma porção de recursos dados, aqui o crescente da curva, quanto nós estamos agora, 10.034 casos, aqui a taxa de crescimento diário, para a gente ter uma noção de como está se intensificando, aqui alguns dos dados mais macro, aqui embaixo todos os casos dos municípios, uma primeira versão, uma visualização a primeira avaliação, né? Aqui o número média de dias para liberação de exames, enfim, alguns índices macro, e aqui o número de municípios que estão com casos até agora, né? Nós estávamos anteontem com 73% dos municípios catarinenses com casos, agora já estamos com 76% quase, hoje,
Então, mostra que aquela propagação que a gente falou e que a gente detectou no estudo de pesquisa que a gente fez dentro do fenômeno, né, que foi uma análise territorial, de dinâmicas territoriais, mostrando exatamente o crescente de propagação e em direção aos municípios menores, né? Nós estamos agora com 75 municípios que ainda não têm casos, mas esses municípios são justamente os menores, menos de 11 mil habitantes. Então, tem um perfil bastante coerente com aquele estudo de pesquisa que a gente fez e que a Cristina já mostrou. Então, aqui nessa é a primeira abordagem. Aqui nessa primeira tela, vocês podem salvar esses dados todos aqui, download. A outra característica do sistema, qualquer desses gráficos, o senhor pode clicar nele e salvar um JPEG, um PNG, um PDF, ou então mesmo em planilha, para salvar e utilizar os dados de outra forma que vocês enxerguem que localmente vai ter uma utilidade mais efetiva. Isso é o princípio de toda a amigabilidade e a facilidade das pessoas trabalharem com os dados, além de uma configuração própria que você pode fazer dentro do próprio sistema. O segundo item são análise de casos por incidência. E aí nós temos a mesma abordagem aqui do... Opa! Um tilt aqui, um pouquinho. Nós migramos agora a plataforma para um site oficial do Estado com esse domínio. Então agora nós estamos com algumas questões de migração, mas agora já tá ok a plataforma. Aqui em termos de incidência, como eu falei, vocês têm um comparativo dos estados aqui em cima, né? Pode colocar aqui Santa Catarina, vai ter a incidência também para os municípios, o Concórdia, em vermelho mais forte, aqueles municípios que estão em incidência, então o número de casos por 100 mil habitantes, tá? Pode vislumbrar aí onde está se agravando e onde tende a se agravar, a intensificar em função de algum fator local aí que está provocando uma propagação no território e uma intensificação em alguns locais. Isso tudo é fruto de investigação e é fruto também de um exercício dos senhores em cada local, analisar o que está acontecendo em função do conhecimento local, evidentemente, das atividades, etc., né? E o que pode ter atividades que são que têm um grau de propagação, de intensificação mais elevada, deverão merecer um cuidado local, e aí essa informação vai servir como alerta para os senhores. Aqui no lado esquerdo, isso que eu falo, sempre pode analisar tanto confirmados quanto em óbitos, né? Aqui também a taxa de incidência em óbitos também em cada local. Então, é uma plataforma bastante flexível em termos de fornecer o dado que interessa efetivamente para a decisão. Aqui embaixo nós temos do lado esquerdo as taxas de incidência por estado, para se comparar os estados, né? Como é que está a situação de Santa Catarina, normalmente entre 20º e 21º lugar aqui, em termos de confirmados de ocorrências no país. E aí vocês podem ver os famosos da televisão, né, que aparecem sempre, Amapá, Amazonas, Acre, etc., todos com taxa de incidência elevada. A taxa de incidência é fator importante, porque aqueles estados ou municípios com maior taxa de incidência são aqueles que tendem também a esgotar mais rapidamente a sua capacidade hospitalar. Então, a taxa de incidência é um índice bastante referencial, vamos dizer, para as decisões, né? Nesse lado esquerdo aqui, falando em comparação, a gente pode, aqui tem Santa Catarina e Rio de Janeiro como default, né? Mas você pode aqui adicionar outros estados que têm interesse de conhecer o comportamento da curva, né? Então, aqui eu acrescentei Amazonas, por exemplo, a gente vai ver o comportamento de Amazonas, enfim, um comparativo, poderíamos acrescentar aqui todos os estados, vai aparecer aqui todos os estados e a situação de cada um deles, enfim, para fazer um comparativo, você pode salvar aqui também, o JPEG, para compor um relatório, compor uma ideia de raciocínio em termos da caracterização do escopo do problema. Já do lado direito, pensando na multiscalaridade, nós entramos na escala dos municípios. E aí nós temos o mesmo princípio, todos eles de amigabilidade, de seleção, de análise pontual entre rios, é um dos municípios com maior taxa de incidência do país, em termos de casos, né? E aí, em seguida, vem os outros ali, acho que Concórdia, enfim, aí tem o Lindóia do Sul, e aí vem toda a tríade aqui de municípios que estão sendo afetados, né? Aqui a mesma coisa no comparativo das curvas, é uma coisa importante, né? Como é que está a minha curva? O município lá tem informações que não estão, que são às vezes desconexas, né? Aqui a gente pode ver a curva de Joinville aqui e Florianópolis está como default, mas eu posso acrescentar, por exemplo, Concórdia para ver o que está acontecendo com Concórdia. Posso acrescentar Chapecó, ver o que está acontecendo com Chapecó.
E aí, localmente, vocês podem compor os municípios da região, de entorno, com um gráfico desse tipo e acompanhar. E são dados atualizados diariamente, né? Nós poderemos até fazer uma busca nas bases de dados lá de hora em hora. À medida que entra o resultado do laboratório, entra também aqui no sistema. Mas nós estamos optando por fazer por enquanto, uma busca de hora em hora, todo dia, né? Em algum determinado horário. Focal do Sul, enfim, aí são questões que a gente pode ir acrescentando, poderíamos inclusive acrescentar todas elas, né? Aí, como são muitos municípios que estão afetados, ela vai custar um pouquinho, vai dar um delay aqui para carregar, mas vai mostrar para vocês de todos os municípios afetados de Santa Catarina, qual a situação comparativa deles em relação às ocorrências. Então, aqui estão eles, ó. Então, Lindóia do Sul, que a gente falou lá com Paial, enfim, todos os municípios que estão com Ipumirim, enfim, é um comparativo que se pode fazer localmente, e a gente fez na tela seguinte, a gente fez isso automaticamente para regiões já, para macro-regiões, vamos fazer também para regiões e para as associações de municípios também. Então, é um mapa interativo, pode salvá-los, então, da mesma forma, é o conceito de que eu falei anteriormente. Na tela seguinte, nós temos o perfil dos confirmados de todas as ocorrências do Estado. Aqui, pirâmide, faixa etária, masculino, feminino, número de pessoas, quantos homens e quantas mulheres, e aqui a questão dos sintomas, né? E aqui nós vamos acrescentar isso nas outras funcionalidades, podemos ver por região. Então, eu vou desselecionar todos, né? E aí eu vou selecionar Meio-Oeste e Serra Catarinense. Então, vai mostrar tanto no mapa as ocorrências no Meio-Oeste e Serra Catarinense, quanto nos indicadores. Aqui está mostrando só aí específico, 48,9% de homens e 51% de mulheres. Eu posso acrescentar o Grande Oeste, por exemplo. Então, já completa posso analisar eles todos juntos, eu posso eliminar o Meio-Oeste e analisar só o Grande Oeste, por exemplo. Então, com os indicativos aí específicos do detalhamento do perfil dos atingidos em cada uma dessas macro-regiões, e nós vamos ter essa mesma abordagem por região da saúde também. Mesma coisa, dá para salvar qualquer um desses gráficos, qualquer uma dessas informações para os senhores trabalharem na medida que haja o interesse e da maneira que vocês quiserem fazê-lo, né? Aqui nós temos uma primeira abordagem de análise territorial, aqui nas macro-regiões, aqui as curvas que eu falei antes, né? As curvas da macro-região, a gente acompanha, monitora isso dia a dia, né? Para ver onde é que está estourando a curva. Porque, claro, vocês podem observar que a gente sempre trata, em termos de Brasil, a curva do Brasil, existem muitos Brasis, né? E, então, é composta pela curva de São Paulo, a curva do Rio, a curva do Rio Grande do Sul, então, é uma média de tudo. E aqui nós estamos desvendando isso para as macro-regiões. Qual é o comportamento de cada macro-região? Por quê? Porque as regiões são diferentes. E elas sendo diferentes, o efeito da propagação vai acontecer em momentos diferentes, por causas diferentes. E aí nós temos que acompanhar isso, inclusive porque a justificativa do tratamento do programa de regionalização é justamente poder tomar medidas diferentes para quem é diferente. Aqui nós estamos mostrando as diferenças de ocorrência em cada uma das macro-regiões. Vamos ter por associações de municípios também e por pela região de saúde. Aqui nós temos uma correlação de incidência de casos com a letalidade. Então, aqui nós temos a situação de cada região, né? O tamanho da bola, do círculo dá o número de óbitos, e aí o percentual, a relação de letalidade. Então, regiões que estão com baixa letalidade e alta incidência, regiões que estão com baixa incidência e alta letalidade. Para Norte e Nordeste, por exemplo, está com alta letalidade mais elevada e com baixa, mesmo estando com uma baixa incidência de casos, né? E por último, aquilo que foi a base, na verdade, de todo o processo, como o secretário Aldo falou no início, né? É um processo muito desconhecido, né? Realmente é uma pandemia absolutamente exagerada em termos de ocorrência global, né? E muito pouca informação. Então, quando nós iniciamos a abordagem, nós começamos a buscar estatísticas de países em que a coisa já tinha acontecido. Então, essa era a nossa referência. Então, aqui nós temos uma primeira aba, mesmo o princípio da multiscalaridade que eu falei para vocês. Aqui os países, aqui nós temos casos, cenários,
isso aqui tudo é atualizado atualmente, né, de hora em hora quase, buscando as bases internacionais e caracterizando cada país. Tem os Estados Unidos, como é que está agora, ó, caso de agora. O próprio Brasil está em preto, a Polônia, assim, temos a Itália, e aqui, da mesma forma, esses gráficos a gente pode acrescentar outros países que se queira conhecer, Andorra, Argentina, como é que está a Argentina? Coloca aqui, ele vai colocar a curva da Argentina. Então, se pode fazer uma configuração de comparativo de países nos diversos indicadores, letalidade, mortes, novos casos, etc., para países. Depois entramos na escala estadual, em que nós temos a mesma coisa, comparativo dos estados. Então, aqui a curva dos estados, a ocorrência dos estados, no Amazonas, Ceará está como default, a gente pode acrescentar outros estados que queiram ser analisados, para o indicador de letalidade, por exemplo, ele vai mostrar e nós vamos poder ter uma informação a respeito de mortes, novos casos. Esse gráfico aqui é legal, porque ele mostra o intervalo entre a duplicação de casos, né? Então, você pode ver que no início nós tínhamos poucos casos, aí houve um momento de um intervalo curto para dobrar os casos, né? E agora nós estamos com uma faixa relativamente constante de dobrar casos. Quanto mais próximo ele estiver no dobrar casos, tanto em mortes quanto casos, porque nós estamos num período complicado e provavelmente com taxa ascendente, um ascendente da curva. E depois, em termos de municípios, também a escalaridade é uma forma diferente que a gente optou de mostrar. É o mapa no Brasil com os casos todos de ocorrência em todos os países. Nós atualizamos isso aqui pela base do IO, Brasil-IO, e eles têm um momento de atualização de cada... Às vezes, se você entrar aqui, São Paulo não está, por exemplo. Eles têm um momento de atualização. Santa Catarina, por exemplo, agora não está, mas ele quando vocês entrarem aqui em qualquer momento, ele vai estar aqui os casos de Santa Catarina distribuídos dessa forma, e nós vamos ver Lindóia do Sul com uma das taxas mais elevadas de incidência do país. Então, a plataforma permite esse olhar sobre diversos aspectos da multiscalaridade, e aí, na verdade, é um sistema de apoio à tomada de decisão em que o usuário, que serão os senhores e qualquer pessoa, vão interagir, ver dentro do sistema, extrair informações e vão acrescentar experiência local, questões locais, e enxergar de uma maneira diferente a informação, de forma que possa qualificar a tomada de decisão e aí melhorar as decisões locais, enfim, as decisões em relação a medidas, etc., que estão agora acopladas ao processo de descentralização que a Cristina ela apresentou. Então, é isso aí. Esse é um sistema que vai estar acoplado ao processo e vai estar dando informação. Ele vai sendo sempre aperfeiçoado, mas ele vai estar disponível para os senhores. Muito obrigado. Ok. Pessoal, antes de abrirmos as perguntas, eu queria fazer algumas considerações aqui. Poderia tirar a tela, por favor? Só um pouquinho, deixa eu apanhar aqui. Vou apanhar de novo aqui. Ok. Eu, no início da reunião, esqueci de apresentar o Flávio, ele já fez a sua apresentação, mas faz parte aqui do grupo da Defesa Civil, e o NIETA é o escritório que faz esse estudo de inteligência, de dados, né, de informação, para subsidiar o governo do Estado em tomar decisão, e nós tivemos o prazer de encontrá-los e de incorporar todas essas plataformas que ele apresentou aqui à nossa matriz. Então, quem acessar a matriz também terá acesso a essas informações para a tomada de decisão. Flávio, ainda não consegui tirar a tela, né? Não consegui. Stop share. Sumiu a minha tela aqui. Stop share, lá em cima. Lá em cima, cima. Ele sumiu? Ali, tira ali, ó. Stop. Onde é que está aparecendo Stop Share? Bem em cima da tela. Aquele verdinho lá. Verdinho. Saiu? Não. Não? Lá no verdinho. É que sumiu toda a minha tela. Direita. Não, coisa errada aqui. Eu vou... Ô, Cris, tu consegue ajudar lá, Cris? Ah, tá bom. Beleza. Deu. Tudo bem. Então, tu apresenta um sistema complexo, bonito, e não precisa fechar a tela. Ele sumiu na tela, que eu tô com tanta tela aberta aqui. Às vezes o problema é a pecinha atrás do mouse, eu faço por isso diariamente. Mas, gente, é o seguinte, antes de abrir as perguntas, eu queria fazer algumas considerações, né, para que a gente pudesse refletir até embasar as perguntas.
A partir de segunda, né, na tomada de decisão de liberação ou não de atividades, por favor, levem em conta o impacto que esta atividade tem na capacidade de produzir aglomeração de pessoas. Quanto mais impacto tiver, mais a reflexão tem que ser feita e regramento de manter o espaçamento mínimo de 1,5 m entre as pessoas, o uso de máscara, a higienização de mãos, então a comunicação massiva à população sobre isso. Avalie a sua capacidade de fiscalização sobre as normas colocadas, Se for uma capacidade muito frágil, reavalie tudo isso. Nós estamos desde o início da pandemia com parceria com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil, para somar forças à vigilância sanitária para a fiscalização. Avaliem isso também. Na segunda-feira, quando a plataforma estiver disponível, as diretrizes também estarão disponíveis, E elas são chamadas diretrizes porque não são impositivas. Mas olhem porque a gente ouviu muitos segmentos do setor produtivo, o setor de transporte, a área de lazer, esporte, restaurantes, hotelaria, praticamente todos nós tivemos a oportunidade de ouvir, e eles têm o conhecimento, o domínio do seu negócio, conhecem os seus ambientes. Então, muito importante que, ao liberar e ao colocar regramentos, reúnam, conversem, É muito mais fácil em nível municipal do que estadual essas reuniões, sejam virtuais ou presenciais, para que as regras sejam perfeitamente entendidas, E a gente tenha sucesso. Muitas decisões que iremos tomar a partir de segunda-feira de liberação de atividades com alto impacto, de trazer mais a população à rua, como, por exemplo, o transporte. Entre uma liberação como essa e a seguinte, que possa ter também impacto, nós vamos colocar também recomendações para tomada de decisão, viu, Maria Cristina? Ao ouvir as regiões, eu vejo essa necessidade, doutor Douglas também, para que a gente não libere atividades impactantes uma na sequência da outra e espere no mínimo ali 1 semana, 10 dias, para nós vermos o impacto sobre o crescimento de casos. E os senhores estarão monitorando por esta ferramenta, pela ferramenta que o Flávio apresentou, por outras que vão ser apresentadas aos senhores ou próprias que os municípios já têm, estarão monitorando os casos, o aumento de casos dos seus municípios e de óbitos. Estejam muito atentos a isso, isso é um sinalizador para a restrição ou um regramento mais rígido sobre atividades mais impactantes. Ao liberar, nós temos que avaliar o impacto também sobre a curva. O Estado estará absolutamente atento, como está até agora também, acompanhando este impacto, Então, vamos abrir as perguntas. Eu acho que é a Cristiane da FECAM, que está fazendo aqui o... Isso. Como fala? É isso, anfitriã. Boa tarde, por gentileza. A Ivanice. Liberando as perguntas, por favor. A Ivanice, coordenadora da região da MARP, da CIR. Boa tarde. Boa tarde, doutora Raquel, meus colegas da SES. A gente tem percebido que os números que estão no mapa não são os números reais. E a gente também tem percebido assim, nós procuramos fazer dentro da Associação de Municípios, mas a nossa região de saúde tem 2 associações. Vocês estão ouvindo? Tá bom, Regina? Voltando à luta, né, amiga? Então, os dados não conferem. Agora a gente abriu o mapa. Videira tem 19, nós temos 24 divulgado ontem. Caçador tem 41. Ou 45? 41 e no mapa aparece 21. Então, o que a gente estava conversando hoje de manhã de secretários. Nós queríamos ter um canal só, mas que fosse confiável, porque assim, o consórcio põe uma informação, a CIR põe uma informação, a Associação de Municípios põe uma informação, o Estado põe uma informação. Nós temos um óbito nosso registrado que não apareceu no Estado ainda. Então, eu acho que esse trabalho é excelente.
Essa ferramenta, ela é fantástica, ela vai trazer para nós, muito importante para a gestão, mas a gente precisava ter mais confiabilidade, tá? A senhora teve comigo um caso, né, que a gente não tinha quem saber era o paciente, porque o Estado divulgou um número que era diferente do nosso, e a gente foi ver que ele foi notificado em outro Estado. Então, assim, a gente gostaria de confiar mais no Estado, porque quando o paciente faz particular, o laboratório notifica e nós, municípios, não ficamos sabendo. Então, o que eu gostaria? Que a gente tivesse essa segurança, talvez fosse pelos apoiadores da CIR, todo dia, 6 horas da tarde, eles passassem para o Estado um dado que seja fidedigno, e só o Estado publica. Não sei, porque assim, ó, cada um põe um dado, e aí para nós é ruim. Eu gostaria de falar, por gentileza, Raquel, posso usar a palavra? É o prefeito de Concórdia. Pode, prefeito. Bom, eu queria só colocar aqui, primeiro, boa tarde a todos, né? A gente estava nessa expectativa de receber essas informações dessa ferramenta, né, que o Estado iria apresentar para as nossas associações do Oeste Santa Catarina. E como Concórdia foi muito comentada, né, está sendo, entretanto, esse apoio, né, de tomada de decisões que essa ferramenta poderia nos proporcionar, como falou a colega agora há pouco, né, eu vejo que os números estão totalmente desatualizados, né? Concórdia, hoje nós temos 984 casos, entretanto, já temos 867 pessoas recuperadas, ativas são 107 pessoas ativas. E por que Concórdia está hoje com 984 casos confirmados? Porque Concórdia está fazendo seu papel de casa, é a cidade que tem mais testes realizados em Santa Catarina, estamos chegando em 8.000 testes já realizados, e analisando, estamos procurando até o final de junho chegar na faixa de 10.000 testes, por isso que nós estamos com esses números, né? Agora, isso foi feito de forma estratégica, até porque a realização desses testes, eles têm nos proporcionado antecipar, né, diagnosticar quem está com coronavírus, quem não está, e fazer com que esse tratamento, né, de quem porventura venha contrair o vírus, ele possa ser feito no início da doença, e isso tem ocasionado o quê? Evitando que as pessoas tenham que fazer esse tratamento utilizando a estrutura do hospital, né? Estão fazendo esse tratamento em casa. Então, isso tem demonstrado, e os números que nós temos hoje no Hospital São Francisco, nós temos aí 20 leitos de UTI. Desses 20 leitos, hoje estão sendo utilizados 6 leitos de UTI, e um dado importante, nenhum paciente está utilizando o respirador. Dos 34 leitos de enfermaria que nós temos, que nós podemos ampliar a qualquer momento para 50 leitos de enfermaria, nós só temos 4 leitos desses ocupados. Então, hoje nós temos 10 pessoas internadas no Hospital São Francisco, e, de certa forma, estaria controlável a nossa situação com relação à taxa de ocupação do hospital. Claro que os óbitos é uma situação que nos preocupa, né? Entretanto, é bom esclarecer que não foi por falta de leitos de UTI, não foi por falta de respiradores, mas sim em virtude da gravidade da doença, né? É uma doença que ela é muito severa, e também pelas comorbidades que essas pessoas tinham, né, diante da contaminação do vírus. Isso se agravou e acabou, infelizmente, ocasionando os óbitos. Então, eu fico preocupado porque, diante dos números que estão aí, Concórdia, que fez o dever de casa dela, pode ser penalizada e não poder tomar decisões com relação a reiniciar algumas atividades. Nós estamos tendo muita cautela com relação a isso, volto a dizer, porque a gente sabe o que representa esse vírus, né? Entretanto, nós só estamos com esse número, eu volto a repetir, porque estamos testando, né? Estamos dando esse exemplo que tem auxiliado e muito, inclusive, a redução da ocupação da taxa hospitalar aqui no nosso município. Então, eu entendo que tem que ser reavaliado esse aspecto, né? Até porque, se isso for o ponto fundamental para a tomada de decisões, Concórdia vai ser penalizada de forma, eu entendo, injusta. A doutora Raquel vai falar, tá, Cris? Só um minutinho, por favor.
Vamos começar pelo final. Prefeito, semana passada, quando nós rodamos a matriz, a região de Concórdia estava no nível gravíssimo, estava em vermelho. E nós tínhamos mais 2 regiões em vermelho. Então, as medidas que o senhor tomou, corretivas e tudo mais, impactaram sim, porque baixou o nível ali para o nível grave, né? E não saiu do vermelho a região de Concórdia. Os números que nós temos, eles são números inseridos pelos municípios nos sistemas do Ministério da Saúde. ESUS-VE, CIVEP-Gripe, o sistema de informação de mortalidade. Então, a ferramenta que Flávio apresentou e os dados que a Maria Cristina mostrou da matriz que rodou ontem, eles são extraídos do sistema. O que pode acontecer, eu já expliquei isso a Nice em outra ocasião, é que entre o município inserir e nós temos acesso ao sistema, porque vocês pensem o seguinte, são 5.600 municípios inserindo dado nesses sistemas, 27 estados, né? Entre inserir o estado, receber a informação, ter acesso à informação, nós podemos ter delay de horas, né? E isto pode dar divergência. Quando nós criamos o nosso BI Boa Vista, nós nos deparamos com alguns problemas. Por exemplo, o ESUS-VE, se não me engano, ele ficou quase 3 dias sem os estados poderem acessar. Então, dava um delay muito importante em relação às informações. É óbvio que o município sabe da sua informação real, porque é ele que está inserindo os dados. Em relação às informações do banco de dados dos laboratórios, ele é captado pelo BI Boa Vista, né? E dos laboratórios privados para compor o número de casos confirmados no estado. Nós temos situações em que a inserção do endereço do paciente é pelo cartão nacional de saúde. Muitas vezes ele tirou o cartão nacional em Concórdia e está morando em Videira, está morando em Criciúma, está morando em Florianópolis. E aí realmente não vai bater com o que o município conhece. Até a gente fazer o refinamento pode demorar algumas horas. Duplicidade. Muitas vezes o sistema que o Ministério nos disponibiliza, ele duplica a base de dados. E aí dá uma baita trabalheira para a equipe de vigilância epidemiológica. Todas essas bases, o GAL, que é o Sistema do Laboratório Central, que é um sistema federal também, ESUS-VE, CIVEP-Gripe, sim, todas as vigilâncias epidemiológicas e secretários municipais podem acessar e ter informação também em tempo real. Então, assim, nós admitimos que pode haver diferenças, nós trabalhamos com esta possibilidade, mas também com a possibilidade de correção. Mas a nossa base de dados não pode ser fruto de uma reunião que a CIR vai nos apresentar uma planilha. Acho que nós já passamos há muito tempo essa fase. Nós temos os sistemas, temos um BI estadual e dali nós extraímos as informações. Se vocês olharem as referências que a matriz tem de sistema de informação, a matriz Boa Vista é o BI que o Estado tem, que faz uma busca dos dados no Laboratório Central, ESUS-VE, CIVEP-Gripe, antes era o RedCap, que não está mais funcionando para esta finalidade, no SIM, Sistema de Mortalidade, e dali nós compomos, então, as informações. Essas diferenças, nós temos que admitir que elas vão existir e serão corrigidas tão logo apontadas. Certamente que os dados que o Flávio vai ter no final da tarde já podem estar bem mais atualizados do que temos nesse momento. Mas leve em consideração isso. Nós não podemos abrir mão dos sistemas, ainda que perfeitos eles não sejam, e as informações, a qualidade da informação está diretamente relacionada com a qualidade da informação que o município tem e insere no sistema. Senão a gente não consegue trabalhar. Eu concordo com o que a dona Raquel está comentando. Entretanto, o município também não pode ser penalizado se nós formos analisar os critérios, né, que essa proposta está sendo colocada, essa ferramenta, que eu também entendo que ela é positiva, né, numa primeira análise. Entretanto, eu volto a repetir, nós só estamos com esses números. Se eu não tivesse feito os testes que nós fizemos aqui, eu com certeza estaria numa situação diferente em termos de números, eu estaria aqui no alto ou até no moderado. Mas eu acho que isso a gente tem que analisar. Eu sei que vocês estão procurando ser estarem atentos a isso. Por isso que eu estou participando dessa reunião, estou aqui com o meu assessor jurídico, com o meu secretário de saúde,
e vou ter que sair daqui a pouco, vou ter que participar de uma outra live, mas eles vão continuar participando aqui. Mas eu quero dizer que a nossa intenção é procurar sempre trabalhar na prevenção e na preservação de vidas, é isso que nós estamos trabalhando aqui. Mas eu volto a dizer, nós temos que ter esse cuidado, porque o município aqui já passou todas as informações do sistema a nível de Estado, eu não sei por que às vezes não está sendo computado. Até agora, nós não ficamos em primeiro lugar pelos números que nós estamos aqui em Santa Catarina, e também não é isso que vai resolver alguma questão em primeiro, em segundo. O que vai resolver é o que estamos procurando fazer aqui no município para combater o coronavírus e dar segurança à nossa sociedade, à nossa população. Acho que é isso que interessa. Agora, muitas informações que eu não sei por que não são compiladas pelo sistema do Estado, né? Isso tem colocado, às vezes, até o município numa situação que não é a realidade que ele está vivendo. Mas, enfim, eu só queria deixar claro isso, agradecer essa oportunidade. Sei que o Flávio, que se manifestou agora há pouco, deve ter estudado muito essa proposta, essa ferramenta, e o que a gente quer é poder compartilhar essas informações, porque isso é fundamental, né? Principalmente nós que estamos enfrentando do jeito que estamos enfrentando. Nós estamos buscando saber quem está com o vírus. E acho que isso, se todo mundo pudesse fazer, faria também. Inclusive, foi palavras do secretário de Saúde, quando ele aqui nos visitou essa semana ainda, dizendo que Concórdia está dando exemplo, né, não só da sua estrutura hospitalar, mas também das ações que o município vem fazendo. E ele disse, olha, se eu pudesse fazer e ter essa projeção que nós temos hoje aí, chegamos a 11% de testagem no município, ele, olha, seria sensacional para o Estado se a gente conseguisse fazer. Se Concórdia está fazendo, então merece ter essa atenção no sentido de a gente não ser penalizado, às vezes, por uma ação que é importante, que é necessária, né? E que agora possa sair prejudicado. Então, eu queria só colocar isso, não é uma forma de crítica, né? Mas sim de esclarecimento para todos que estão me ouvindo agora aqui também e que fazem parte desse combate do coronavírus relacionados ao nosso Estado. Muito obrigado. Perfeito. Me permite, Raquel, Sim. em alguns pontos, depois a Cristina talvez possa esclarecer em relação a esse encaixe do diagnóstico e dos indicadores em relação à regionalização em si e aos critérios, né? Acho que há um balanço aí dentro dos indicadores que permite justamente não penalizar como o prefeito falou agora aqui, em relação a especificidade de aumento de elevação de casos. Também a questão dos hospitais estando balanceado, sob controle, como o prefeito falou, isso vai compensar, vamos dizer assim, a elevação do número de casos. E aí existem questões muito específicas locais, né? Concórdia, por exemplo, e outros locais também vai acontecer isso. O que a plataforma está fazendo é refletir o que acontece no local. Então, é isso que a gente chama de sistema de apoio à decisão. Então, a informação está ali. Agora, a especificidade local é o gestor que sabe o que ele está fazendo, por que aconteceu aquela elevação e o que ele tem que fazer para evitar que ela continue, ou enfim, as medidas que são tomadas localmente, né? Então, é um processo de interação e até de justificativa do gestor local em relação às ocorrências específicas naquela região. Por exemplo, Concórdia é um típico caso de uma especificidade. Por exemplo, teve uma atividade econômica importante que aconteceu um surto momentâneo e aí houve uma testagem uma testagem massiva, né, específica setorial, que aí elevou o número de casos. A gente observou isso de cara. A gente que está de longe está vendo que o dado está refletindo isso, né? Aí isso, claro, que são questões específicas de um setor. Então, essas são as especificidades territoriais, locais, que os gestores, usando a ferramenta, não é que aquele dado está elevado por uma razão qualquer, tem uma razão específica e ele conhece muito bem essa razão. Então, eu acho que essa é a justificativa local do dado, da ciência, da questão do esclarecimento da especificidade do dado local. Flávio, deixa a Maria Cristina, deixa a pedido da doutora Raquel aqui, Maria Cristina, só finalizar a dúvida do prefeito,
porque nós temos vários inscritos, nós já estamos quase 10:04. E aí a gente não vai conseguir finalizar a reunião no tempo que está agendada a sala, tá? Então, eu peço que sejam objetivos nas perguntas e respostas, atendendo aí as dúvidas de prefeitos, secretários municipais de saúde, enfim, tá? Eu estou compartilhando minha tela aqui, vocês estão vendo? Essa é a tela de como vai ficar o site e aqui a matriz de risco. Eu gostei muito de ouvir o senhor prefeito de Concórdia, porque foi isso exatamente que nós vimos nos números. Na semana passada, quando nós fizemos a avaliação com data de 26/5, a região de Concórdia aparecia com risco mais elevado. E, na verdade, há 2 semanas atrás apareceu com risco mais elevado. E hoje nós já vemos que a região está com risco menos elevado. Fica claro que toda essa ação que eles têm tomado, ela aparece aqui. Inclusive, quanto maior a testagem, melhor a sensibilidade da vigilância e, por isso, há um contrabalanço entre os números utilizados. Então, à medida que o número de casos sobe, o aumento da sensibilidade e o aumento da testagem diminui os indicadores. É por isso que a matriz ela se compõe do conjunto de 8 indicadores. Nós consideramos na matriz só os casos ativos, só quem são aqueles transmissores hoje. Então, tem uma quantidade grande de recuperados e isso já não está sendo considerado. Então, o cenário é realmente da data. E o contrabalanço entre quanto mais testagem, menos o peso dos casos, isso está proposto. E isso que ele acabou o prefeito Rogério acabou de mencionar, para nós ficou muito claro no número que está refletido. Eu não sei se respondi para o prefeito Rogério, mas respondendo também à MARP, nós utilizamos, eles são vindos do sistema, bem a Raquel já comentou, que vem pelos sistemas oficiais, e nós não podemos utilizar sistemas não oficiais para inserção de dados. Então, mostrar esses dados, utilizar esses dados, aprimora o dado cada vez mais, sendo que a origem sempre é a mesma, sempre é do município. Então, pode haver algum delay? Sim, mas esse delay que há numa região, há em todas as regiões. Então, no que diz respeito à classificação da região, não há uma diferença de classificação por conta de haver diferença no número divulgado em uma região e o número divulgado no estado, por exemplo. Cristiane, quem está inscrito ali? É o prefeito Lucimar de Abdon Batista. Por favor, prefeito. Boa tarde a todas e a todos. Eu quero, primeiramente, enaltecer o trabalho e o esforço de todas as autoridades de saúde do estado de Santa Catarina em buscar nos munir de ferramentas essenciais para tomar decisões nesse momento difícil pelo qual todos nós estamos passando. Eu quero ir na linha de raciocínio da nossa colega da AMARP, quando ela falava da credibilidade das informações. Nós aqui na região da Amplasc, nós tivemos inicialmente com o município de Vargem, agora posteriormente, porque tudo está indicando com o município de Abdon Batista, uma divulgação de casos confirmados, depois não se confirmou e tem que se tirar da lista oficial do estado de Santa Catarina. Então, esse delay que está ocorrendo, e muitas vezes as autoridades municipais, seja o prefeito, seja o secretário de saúde, ou ainda o vigilante epidemiológico do município, ele não toma conhecimento prévio, ele vai tomar conhecimento da informação posteriormente ao boletim oficial do governo do estado e quando a imprensa cai em cima querendo de todas as maneiras uma informação. E isso tem nos causado em municípios pequenos um grande impacto e um grande distúrbio, de certa maneira, social, porque há uma agitação muito forte, há um desconforto da população, porque a autoridade do município desconhece o fato que está acontecendo no seu território. Então, a gente pediria às autoridades que lançam essas informações antes de divulgar aqueles primeiros casos para os municípios que ainda não têm, que comunique o prefeito, comunique o secretário de Educação, o secretário de Saúde, porque aí nós temos uma informação oficial da qual nós podemos ser um aliado no sentido de fazer com que as coisas aconteçam de maneira correta. O problema maior que a gente enfrenta
é ter que buscar as informações, ainda que no nosso caso especificamente, a prefeita Milena nos socorreu e uma senhora que gentilmente nos atendeu, chamada Raquel, da Secretaria da Saúde, entendo que seja a senhora, nos deu a informação. Porém, tratou-se de um teste rápido feito no laboratório particular e que agora ainda não temos a confirmação efetiva. E o Estado já divulgou como confirmado. E foi feita uma testagem rápida novamente e deu negativo. Então, olhe o tamanho da polêmica que foi criado por uma coisa que não é oficializada ainda, ou seja, não está materializado o fato. É só esse depoimento para que a gente tome cuidado em informar as autoridades municipais antes da divulgação do dado oficial. Muito obrigado pela oportunidade e parabéns pelo esforço. Todo o apoio que vocês têm nos dado é extremamente crucial nesse momento. Não, está aberto. Tá. Prefeito Lucimar, prazer em falar com o senhor. Só para deixar harmonizada a questão, o Estado segue os protocolos orientados pelo Ministério da Saúde sobre testagem. Quem é alvo de testagem? A população de alto risco, como idosos, síndrome respiratória grave, nós estamos testando óbitos também, confirmando casos internados graves, né? Neste caso específico, né, até porque pode ter acontecido em outros municípios, e a gente está vendo algumas posições de que é preciso confirmar o teste rápido. Não é preciso confirmar o teste rápido. O teste rápido ele é confiável a partir do momento em que, no 8º dia já de sintomas, se testando, você verifica se a infecção está ativa ou se a pessoa já tem a imunidade ao vírus. Não é necessário confirmar por biologia molecular, como muitos têm falado, não é necessário. Até porque o mundo inteiro procede assim, o Brasil segue protocolos internacionais também e replica nos municípios e estados. Então, não há necessidade. Uma vez testado, ele deu positivo. Se ele testou posteriormente, depois de um tempo, e deu negativo, não invalida aquele teste, porque ele pode já ter saído da fase de transmissão e está ali com um anticorpo, depende do teste que ele usou. Então, assim, o teste, muitas vezes, a inserção do dado também em relação ao endereço do paciente se dá no local onde ele buscou o tratamento. E até chegar a informação ao município, realmente tem o delay. Infelizmente, é algo que nós não temos como consertar. Nós vamos ter que consertar à medida que os casos forem acontecendo. Porque, como eu falei, nós não temos a gestão sobre o sistema desta maneira de poder captar o dado exatamente no momento em que está sendo inserido, mas porque a gestão é federal, nós temos sim a gestão do PI, que faz a busca nesses dados e lança a informação sobre o estado de Santa Catarina. Mas nós vamos ter que ir ajustando à medida que as coisas forem acontecendo. Eu lamento, mas é assim, infelizmente, a gente não tem ferramentas mais aperfeiçoadas. Gostaria de passar para o Dr. Douglas, promotor, fazer as suas considerações. Pode ser, promotor? Pode ser, com certeza. Agora me ouvem? Sim. Boa tarde a todos e todas. Cumprimento aqui os servidores da saúde, do COSEMS, da FECAM, que organizam essa reunião, prefeitos e prefeitas que participam, secretários de saúde, os colegas promotores e promotoras que também estão acompanhando a apresentação para conhecer um pouco melhor essa matriz e esse processo de regionalização. Esclarecendo, eu estou coordenador do Centro de Apoio dos Direitos Humanos aqui do Ministério Público, que presta apoio às promotorias de justiça, e nessa condição fui designado pelo Procurador-Geral para fazer a interlocução do Ministério Público com o COIS. A função é justamente de conhecer o processo, de obter informações que vão subsidiar a atuação das promotorias de justiça nas comarcas, né, e também a atuação do Procurador-Geral de Justiça. E, ao mesmo tempo, também repassar ao COIS as preocupações e as informações do Ministério Público que sejam necessárias para esses procedimentos. O acompanhamento finalístico ele é feito, como todos sabem, por cada promotoria de justiça nas comarcas e junto aos seus respectivos municípios, né, o acompanhamento desse processo da política. O trabalho do Ministério Público nesse cenário ele tem se pautado por algumas premissas. A primeira delas é reconhecer
o protagonismo e a importância da autoridade sanitária nesse momento, né? Nessa fase de grave e desafiadora crise de saúde, as decisões elas precisam ser pautadas por critérios técnicos e das melhores estratégias em saúde, e por isso o reconhecimento do protagonismo e da necessidade de que essa discussão seja feita pelas autoridades técnicas, pela autoridade sanitária do Estado e dos municípios. E, nesse sentido, nós estamos acompanhando, né, esse procedimento e a atuação do Ministério Público ela se pauta, então, no controle de legalidade. E, em função desse controle de legalidade, é que, desde o início do processo, inclusive por recomendação do Procurador-Geral de Justiça, o senhor governador, é que nós estamos insistindo na necessidade de observar a Lei 13.979, que é a lei federal que trata das medidas de enfrentamento à epidemia, e que exige que qualquer medida, seja de restrição de atividade, seja de abertura, esteja respaldada em critérios técnicos e na análise estratégica e científica dos melhores procedimentos de saúde. Ou seja, é um cenário de incerteza, é um cenário em que as ferramentas precisam ser construídas e aperfeiçoadas no processo de utilização delas, e que quanto mais se observar as recomendações científicas, as recomendações da autoridade sanitária, menores vão ser as incertezas nesse processo, né? Maior vai ser a segurança de que estamos caminhando com maior correção dentro da proteção da saúde e da vida das pessoas, né? Em função disso, nesse contexto, essa ferramenta que vem sendo apresentada nessa reunião e nas reuniões ao longo dessa semana, ela ganha uma relevância, uma importância bastante significativa, né? Porque ela ou ela dá um suporte para que as decisões não sejam tão descontextualizadas ou tão inseguras e passem a ter referenciais teóricos muito claros, referenciais de critérios de análise, de critérios de observação do território, e também permitem que elas sejam adaptadas a cada região, né? Então, nesse sentido, eu parabenizo a equipe que desenvolveu essas ferramentas, na pessoa da doutora Maria Cristina e do doutor Flávio, da Vigilância Epidemiológica e do NIETA, mas também todos os profissionais do COSEMS, da FECAM e dos municípios que se envolveram na construção. Eu acompanhei as últimas reuniões e elas foram muito técnicas, muitas sugestões pertinentes foram feitas no aprimoramento da ferramenta, e isso vem qualificando ainda mais esse trabalho que foi inicialmente desenvolvido por eles. E justamente por essa consistência da ferramenta, né, por essa ampla discussão que vem sendo feita, é que ela vai, me parece, balizar a atuação e as decisões nesse próximo momento de enfrentamento da pandemia. Então, nós saímos de uma fase em que o Estado centralizou a tomada de decisão e assumiu essa responsabilidade sozinho, e foi uma grande responsabilidade, em um momento em que talvez não se compreendesse tão bem a necessidade, mas que houve uma medida enérgica de distanciamento social que se mostrou na sequência necessária. É por isso que hoje o Estado de Santa Catarina vive uma aparente tranquilidade, mas agora nós vivemos uma fase nova em que essa responsabilidade ela passa a ser compartilhada, né? Se dá mais autonomia para os municípios e para as regiões poderem tomar as suas decisões e adequar essas medidas às suas realidades, mas paralelo a isso, além da autonomia ou junto com a autonomia, vem uma grande responsabilidade para os gestores locais, né? Uma responsabilidade não só pelas ações, mas também pelas omissões que eventualmente possam acontecer. E por isso que essa responsabilidade precisa ser exercida com responsabilidade, com os mesmos critérios técnicos e científicos que têm pautado a atuação do Estado até então, né? E isso, aliás, esse posicionamento do Ministério Público de exigir sempre análise técnica e científica das medidas que vão ser adotadas, ela tem respaldo já em decisões do STF, do Supremo Tribunal Federal, quando ele julgou a medida provisória 966, que fala da eventual responsabilização do gestor por ações ou omissões na política de enfrentamento à pandemia. O STF fixou nessa decisão algumas premissas. A primeira delas, os atos dos agentes públicos em relação à pandemia de Covid-19 devem observar critérios técnicos e científicos de entidades médicas e sanitárias e deverão observar o princípio da autocontenção no caso de dúvida sobre a eficácia ou o benefício das medidas a serem implementadas. Ou seja, é a materialização do princípio da cautela. Na dúvida, adotar, de acordo com o artigo 196 da Constituição, as medidas que causem menor risco à saúde das pessoas, né? Que importem em maior prevenção
de agravos de saúde e maior proteção da população em geral. E é isso que tem pautado, então, a atuação do Ministério Público. Acompanhar o processo, fazendo análise de legalidade e reconhecendo que o mérito das decisões, desde que tenha suporte técnico e científico, é responsabilidade da autoridade sanitária. E com essa responsabilidade é que esse processo deve ser conduzido. É claro que nós entendemos que, embora essa nova fase de regionalização entregue maior responsabilidade aos municípios, isso não diminui em nada a responsabilidade que é do Estado na condução desse processo. Então, o Estado continua tendo a mesma parcela de responsabilidade que sempre teve e tem ciência disso. A fala da doutora Raquel deixa isso muito claro, né? Que em qualquer momento o Estado pode retomar as rédeas da situação se perceber que esse processo não vem funcionando. Então, depende do trabalho e da responsabilidade de cada um fazer com que isso dê certo e o Estado continue enfrentando da melhor forma possível essa epidemia, né? E por isso, essa organização do processo de tomada da decisão que vem sendo proposto por meio da CIR, da Comissão Intergestores Regional, que é uma esfera que já está habituada a fazer a análise do perfil de saúde da sua região e em tomar as decisões que impactem no sistema regionalizado de saúde, é tão importante, né? Não se pode tomar medidas isoladas, afinal de contas, as regiões os municípios não são ilhas, eles são interdependentes, eles mantêm relacionamentos e o sistema de saúde, em especial o suporte hospitalar, é regionalizado. Então, as medidas precisam ser coerentes com a realidade da região e do suporte hospitalar da região. Por isso, a importância desse processo, claro, a decisão final fica com os gestores, como vem sendo ressaltado, mas a necessidade de se ouvir e de se deliberar por meio da CIR quais são as melhores recomendações de estratégia em saúde que vão ser depois homologadas pelo COIS, né? E o papel do Ministério Público vai ser continuar acompanhando e exigindo dos gestores, seja adotando essa matriz, seja adotando outros critérios, mas que as decisões sejam fundamentadas em critérios técnicos e científicos e que esses critérios sejam apresentados. A doutora Maria Cristina mencionou, numa das outras reuniões, um artigo que é muito interessante, que é o Martelo e a Dança, e um dos aspectos que ele ressalta é a necessidade, nesse momento de incertezas, de dificuldades na vida das pessoas, de se ter muita clareza e transparência em tudo que é feito. Quanto maior for a transparência das medidas e dos critérios para a adoção das medidas, maior vai ser a adesão das pessoas, que é fundamental nesse processo, que as pessoas possam aderir e compreender a importância das medidas que estão sendo tomadas em âmbito estadual, regional ou municipal. Então, o Ministério Público vai continuar acompanhando, temos outros promotores aqui da região que também participam da reunião, podem eventualmente complementar o que eu venho falando ou colocar também a sua posição, mas enquanto instituição nós temos nos pautado por isso, reconhecer a autonomia da autoridade sanitária, mas exigir que ela seja exercida com responsabilidade e a partir dos critérios técnicos e científicos que são apresentados. E essa ferramenta, ela me parece, é um excelente balizador dessas medidas, né? Então, estamos aqui à disposição e vamos continuar dialogando, fazendo o nosso papel e, claro, compreendendo que a esfera de decisão tem que ser do executivo, mas se em algum momento se tornar necessário assumir responsabilidade por esse processo, o Ministério Público não vai se omitir, inclusive na eventual responsabilização. Eu queria saber se mais algum promotor ali da região gostaria de se manifestar. Ô Maria Regina, o Gilsonido Siga gostaria de fazer um então, comentário. Antes de eu passar para o Gil, eu queria saber se tem mais algum promotor que gostaria de se manifestar depois do doutor Douglas. Não? Deixa eu responder. A doutora Raquel só vai responder aquela situação colocada antes ali no chat. Então, uma pessoa colocou no chat que deveria ter uma norma para que os laboratórios notifiquem. É a nota técnica 002-2020, nota técnica conjunta do COIS, que determina esta obrigação aos laboratórios. Eles estão notificando ao LACEN e o LACEN lança no sistema de gerenciamento de dados federais a notificação. Então, já tem a obrigatoriedade, até por força do Código Sanitário, que é uma doença de notificação compulsória, reforçamos com a nota técnica e isso tem acontecido. Gil?
Uma boa tarde a todos. Desculpem, não pude acompanhar toda a reunião, né? Parabenizar o trabalho de todos, cumprimentar os secretários executivos, diretores dos consórcios que eu vejo aqui na sala também, e toda a equipe do COS, né, por esse brilhante trabalho aí que tem feito frente ao enfrentamento. Só das dúvidas que estão chegando aqui no meu WhatsApp, né, dos debates que foram feitos, é só reforçar que um sistema de gestão das questões epidemiológicas, de apoio à gestão municipal, ele está em andamento, a gente está fazendo treinamento com alguns municípios, algumas regiões, então às vezes se confunde um pouco esse papel que é esse mapa que vai representar o resultado do estado, ele colhe informações de vários locais, né? E essa gestão que cada município, cada região está fazendo, ele pode estar usando uma ferramenta própria ou pode estar usando outras ferramentas, né? Então, só para que o pessoal não fique muito em dúvida quanto a isso, né? O estado ele está apresentando esse diagnóstico, que é um sistema que indica, né, essa proposição, mas a gestão ela pode ser feita de forma local, com seu próprio sistema ou com outras ferramentas, né? Então, às vezes isso confunde um pouco as discussões. E quanto mais recursos estejam sendo usados na gestão local, isso vai ajudar um resultado melhor e vai produzir uma informação mais qualificada, inclusive para alimentar o sistema de indicador do estado, né? Então, só para reforçar que a gente não está querendo misturar esses assuntos, mas que os municípios, principalmente aqueles que estão ligados ao consórcio de saúde, às associações, a gente vai ter um tempo oportuno para estar discutindo essa microgestão também, inclusive como monitorar as pessoas em cada bairro, listas de contágio, mas é uma estratégia diferente, que seria mais para um atendimento local mesmo, serviço do dia a dia dos prefeitos, e que vai ajudar, inclusive, a alimentar uma informação de melhor qualidade para o sistema que o Estado coleta no final. Então, oportunamente, a gente vai estar discutindo isso, tem feito isso ali com os executivos, com os diretores dos consórcios também, só reforçando essa ferramenta que o consórcio, junto com a FECAM, também vai estar disponibilizando para vocês. Ok, mais algum prefeito? Secretários municipais de saúde, consórcio, mais alguém? Não? Então, assim, gente, eu estou aqui representando a FECAM, né, Maria Regina, junto com esse trabalho aí, toda a equipe do COS, COSEMS, SES, NIETA, enfim, são tantas que eu até não gosto de citar para não se perder, né? Motoria. Dizer que esse é um trabalho que essa é a nossa 6ª reunião de regiões, de manhã temos a última, e que cada reunião que passa a gente vem com algumas informações e ajustando a ferramenta. Quando a gente fala que as deliberações serão tratadas em si, quero deixar claro aqui que isso tem que ser porque a CIR é composta por secretários municipais de saúde, que isso tem que ser consenso, uma reunião de decisão tomada junto com os prefeitos, né? Então, a gente está orientando e quando a CIR for se reunir, converse com o prefeito, primeiro avalie o cenário que a ferramenta traz para o seu município e para a região e que, em especial, as decisões sejam tomadas a nível de região. E tem alguns serviços que as decisões vão ser tomadas a nível de macro-região. Então, e isso tudo vai ter que ser discutido com prefeitos, secretários municipais de saúde, que têm o papel de subsidiar os prefeitos com informações técnicas e epidemiológicas através das ferramentas que vão ser disponibilizadas pelo Estado. Então, é uma situação de calamidade, nós temos que tomar cuidados, toda atitude e tudo aquilo que for aberto vai impactar, e isso precisa ser avaliado, como a doutora Raquel falou aqui, qual o impacto que isso vai trazer no cenário em que se encontra o município e a região, né? Então, quem tiver alguma informação a mais que queira passar para ajustar a ferramenta, pode encaminhar pelo COSEMS, pode encaminhar através da FECAM, que nós estamos aqui para ajudar nessa construção dessa ferramenta junto ao Estado. Não esqueçam que o ordenador desse processo
será sempre a Secretaria de Estado através das orientações sanitárias. Então, que a gente precisa se ater também, secretários municipais, vigilância sanitária e epidemiológica, lerem os documentos, as notas técnicas, as orientações sanitárias, para levar subsídios concretos e técnicos para os seus prefeitos, para a tomada de decisão. Tá? Então, não sei se a Simone do COSEMS, não? Então, eu passo para... Tem mais alguém? Me permite um esclarecimento só. Só para esclarecer a questão dos dados, né? Então, a Raquel explicou essa questão toda de dados, até chegar nas bases, nas diversas bases, e o Estado hoje está unificando essas bases, trazendo para dentro do Boa Vista, e elas estão todas coordenadas, vamos dizer assim, estabilizadas dentro do Boa Vista. Por outro lado, a plataforma, ela busca essa base toda, esses dados todos no Boa Vista, que são os dados oficiais do Estado. Hoje, a plataforma, o que eu mostrei hoje de dados para vocês é o resultado de ontem. Tá? Então, não é o dado de hoje. Daqui a pouquinho nós vamos atualizar e aí vai estar o dado de hoje. Eu tenho notado que, às vezes, o pessoal fala em números que o delay é justamente o dia de atualização. Então, nós podemos, na nossa plataforma, nós poderíamos fazer um carregamento de hora em hora da base ou fazer diário. Então, esse é um passo que nós estamos definindo também, mas só para esclarecer que o que foi apresentado agora é o dado de ontem que nós colhemos na base de dados. Vamos fazer agora em seguida e essa base logo vai estar atualizada. Talvez aí os dados batam de uma maneira mais equânime com o que vocês têm aí em cada local. Tá? Só queria contribuir um pouquinho, Regina. A gente não precisa ter os dados de hora em hora. A gente pode ter os dados de 20 em 24 horas, porque a gente todo dia a gente se reúne, a gente já sabe mais ou menos em cada região. Em relação à CIR, a nossa CIR, ela se reúne toda semana porque a gente padronizou todas as ações, porque somos municípios muito próximos e aquilo que o promotor falou, nós temos uma regionalização, a gente sabe que não adianta você trabalhar na tua ilha, você tem que trabalhar na tua região. A nossa região tem 20 municípios e ela se comporta igualzinha, né? A gente sabe a nossa origem, 1/3 é caminhoneiros, então a gente sabe que os casos foram importados e a gente está conseguindo fazer um trabalho bem legal, então assim, para nós é importante, mas a gente é muito cobrado da população, porque eles confiam muito. Primeiro tinha aquelas audiências do Estado, né, que o governador fazia todo dia. Saía lá, eles já cobravam da gente. Então, o número tem que ser sempre igual. Para nós, isso tem que ser sempre igual, porque passa uma confiabilidade. E agora, da mesma forma. Então, mesmo que ele seja uma vez por dia, não precisa ser, pode ser toda noite. Lá, nós temos padrão com nós aqui, que todo dia, até as 8 da noite, nós reunimos da região, até para a gente saber como a região comporta. Só que a gente gostaria que esses números, eles fossem iguais, né? Que a gente adotasse, sim, porque é melhor, eu acho, até porque tem gente que confere os nossos e tem gente que confere, a população em si confere nos sites do Estado, né? Só isso. Esse dado, só para esclarecer. Só um pouquinho, doutora Raquel aqui. Assim, a gente tem que cuidar quando fala em números oficiais, né? O sistema, ele pega a base de dados dos sistemas oficiais do governo, do Ministério da Saúde. Isso. O que a gente vem percebendo é que muitos municípios estão fazendo subnotificação, não estão alimentando o sistema oficial de governo do Ministério. Alimentam o sistema, outros sistemas, às vezes o sistema municipal, às vezes outro sistema que tem no seu município, e acabam esquecendo, e aqui tem relato de várias secretarias municipais trazido através do COSEMS, porque é muito complexa a ficha de notificação lá do Ministério, então a gente só alimenta o sistema X. Se alimentar o sistema X e não alimentar o sistema oficial do governo, a gente vai ter um delay de informação. Então, isso a gente precisa ajustar aqui internamente, para que realmente a gente possa ter uma ferramenta a nível de Estado que traga a informação mais próxima da realidade. Então, o sistema, ele se baseia no sistema oficial de governo do Ministério da Saúde. É de lá que saem as informações. Então, é nesse sistema que a gente tem que ver
se todos os municípios realmente alimentaram o sistema devidamente. A mesma coisa no número de óbitos. Se a gente pegar o sistema do cartório, o número de óbitos de Covid, e pegar o sistema, comparar com o sistema que o município alimenta, é completamente diferente as informações. Então, assim, o que está acontecendo? O município não está alimentando? Então, essas situações que a gente vem ajustando, junto a esses municípios que estão nos trazendo a informação de que não confere os números, e a gente está comparando o que ele alimentou nos sistemas oficiais e qual é o sistema que ele está trazendo de base. Para daí a gente tem que chegar num consenso aqui da alimentação oficial do Ministério da Saúde. Tá? Vamos em frente, mais alguém? Podemos encerrar? Doutora Raquel? Eu gostaria só de complementar essa informação, Regina. Nós estamos estudando, junto com o Alisson, uma das bases de dados que é o ESUS-VE, tá? Que é a principal, é o sistema oficial de notificação, nem é do Estado, é do governo federal, né? Em conjunto com todo o sistema de saúde. Sim. É que ele também tem confusão, ele tem várias colunas de informação, ele tem estado de teste, resultado do teste, evolução do caso, e ele não é um sistema que obriga uma sequência do monitoramento. Então, ele pode gerar uma divergência de interpretação de um laboratório, de um ente que esteja lançando a informação. Então, além que é um dado que, agora que a gente trouxe isso tudo para o gráfico, com o trabalho dos BIs e aí do COIS, a gente começa a perceber que a qualidade desse dado também tem problemas, porque é um sistema confuso de ser, não é só uma questão de não ter a informação, mas a gente tem exame que está coletado, que não tem resultado de acompanhamento, tem óbito sem coleta, tem positivado, não sabe se tem cura. Então, como esse dado interpreta, muitas vezes pode dar essa divergência entre o mapa do município, de uma região, e o mapa que está sendo apresentado no resultado da coluna. Então, tudo isso a gente está nesse trabalho de interpretação agora. Então, pode sim ter uma divergência, mesmo do dado oficial, de como a gente lê o dado, né? Então, é por isso que esse trabalho constante de aperfeiçoamento que está sendo feito ao longo da semana, ele traz esse debate, é um debate importante numa ferramenta que vai ser usada para tomada de decisão, mesmo do dado oficial do Ministério, é um dado que tem alguns problemas. Ok, Gil, obrigada, estás aí junto com a gente nessa construção. Gil do consórcio, né? Isso a cada dia, né? Doutora Raquel? A gente está encaminhando agora para o encerramento. As contribuições que vocês queiram fazer de sugestões para a matriz pode ser encaminhada para o COSEMES ou para a representação da FECAM. São os canais que nós consensuamos aqui para a chegada das contribuições a nós. Dizer ao Gilson e aos demais, né, a respeito dos sistemas do Ministério, nós também temos um grupo que congrega a vigilância em saúde do país inteiro, o CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Estado da Saúde, Ministério da Saúde, Anvisa, para que aí a gente discute estes problemas do sistema. Tá? É motivo de grande discussão, porque, vejam, lembrem bem do que eu falei bem no começo, nós entramos numa pandemia com sistemas federais, estaduais, que não conversam entre si. O único que eu me lembro, que eu conheci, que tem uma referência, é o Estado de Goiás, que tem um BI muito potente, muito interessante, que conseguia já trabalhar essas informações de uma maneira inteligente há mais tempo, a coisa de 4, 5 anos. Fora isso, eu desconheço, o Estado e o próprio Ministério não tem. Então, tudo o que estamos vivendo, e numa pandemia como esta, a informação ela é vital para a tomada de decisão, para a autoproteção da população. Nós estamos percebendo as imperfeições dos nossos sistemas. O Ministério também está acompanhando, está atento, CONAS, e os ajustes vão acontecendo. Todos os sistemas, se você olhar, eles são com excesso de informações, de entrada de informações. Muitos campos que são exigidos ser preenchidos não servem para nada, eles não vão depois ter alguma utilidade. Isso acontece no ESUS-VE, no CIVEP-GRIP, no SINAM, no SIM, todos os sistemas que temos. Então,
é uma grande oportunidade que nós estamos tendo também de melhoria, né? Então, sempre tem, de todas as tragédias, a gente tem aprendizado e certamente nós vamos sair mais fortalecidos em termos de informação e saúde após essa pandemia, né? E durante ela vamos aperfeiçoando as nossas informações, a nossa forma de comunicar a informação. Eu creio que ninguém chegou ao nível de perfeição ainda, né? Quem chegou, que seja uma boa referência, mas estamos empenhados em melhorar e nós somos os primeiros a criticar as fragilidades que temos, né? Mas a crítica é sempre no sentido construtivo de colaborar com quem está lá na decisão do sistema federal para fazer a melhoria que tem que ser feita. Desta forma, eu faço o encerramento aqui da nossa participação, agradecendo a cada um que ficou até o final, prefeitos, secretários, colegas de vigilâncias, a Maria Cristina, a Flávio, o doutor Douglas, os promotores que estão participando. Muito obrigada à Cristiane da FECAM, que foi a nossa anfitriã. E amanhã nós, então, estaremos fazendo a 7ª reunião, finalizando, na parte da tarde, estaremos nos organizando para incorporar as contribuições que recebemos, que são possíveis de serem incorporadas, para colocar o site à disposição a partir de segunda-feira. Muito obrigada a todos. Obrigado, um abraço.